Pegue sua Bíblia. Ainda. Amém? Gênesis, capítulo 4. Gênesis 4. Amém? Eu vou ler o do telão aqui para... Eu sei que não... para todo mundo acompanhar aqui. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Grave essa palavra assim, um homem. E deu à luz a mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, algumas versões diz, no fim de algum tempo, passado algum tempo, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos, ou algumas versões das primícias, das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante, ou fechou a cara, descaiu o semblante, ou fechou a cara. O Senhor disse a Caim: por que te iraste, e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim a seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Grave essa pergunta. Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Amém? Feche seus olhos. Senhor, eis a tua palavra, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos fale conosco, nos ensine, nos direcione, ó Pai, para discernir, para entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, a porção para nós desta noite. Espírito Santo, tu tens liberdade entre nós. Fala conosco, que a gente possa compreender à luz da tua palavra, que a gente possa sair daqui melhores do que entramos, que a gente possa sair daqui, Senhor, alimentado, para também alimentar mais pessoas. É nisso que cremos, é nisso que acreditamos e que te pedimos em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, fique à vontade. Estamos dando continuidade à série de mensagens que iniciamos sábado passado. O Dieguinho iniciou sábado passado. E para introduzir a mensagem de hoje, eu vou lembrar algumas coisas que o Diego falou na mensagem passada. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e o capacitou, o homem, quando eu digo homem aqui, entenda a humanidade, tá? E capacitou o homem a procriar, ou multiplicar mais pessoas à imagem e semelhança de Deus. E deu um propósito para o homem: dominar sobre a criação, dominar sobre os peixes, sobre as aves, né? Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Em Gênesis 2,15, o Diego lembrou para nós que Deus dá uma vocação para o homem, que é cultivar e guardar a terra, ou cultivar ou guardar o jardim. Paulinho, se você puder abrir para nós lá Gênesis 2,15. É vocação do homem. O que o homem deve fazer?
E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E você pode estar pensando, pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Isso pode estar desatualizado, porque eu não sou um agricultor. Mas se Deus diz que o homem é para lavrar e guardar o jardim, ou guardar a terra, não há geração nenhuma posterior que possa dizer algo ao contrário. Deus disse, função do homem, vocação, lavrar e guardar. Guarde isso, lavrar e guardar. E você conhece a história, Adão e Eva então peca contra o Senhor, é expulso do jardim, e agora chegamos no texto que a gente leu, em Gênesis capítulo 4, que Adão conhece a Eva, tem relacionamento com Eva, só que agora é pós a queda do homem. Então aquela capacidade de gerar pessoas à imagem de Deus, agora após a queda, Adão e Eva também podem procriar pessoas fruto do pecado. Então nós vemos até alguns textos de Gênesis, você que lê a Bíblia, ou você que conhece a Bíblia, lê o livro de Gênesis, pode ver que tem os filhos, a Bíblia cita filhos do homem e filhos de Deus. Quando ela trata filhos do homem, quer dizer filhos fruto do pecado de Adão. Filhos de Deus são pessoas à imagem e semelhança de Deus que Adão foi procriando também. Então Adão tem essa capacidade agora de dar filhos à imagem e semelhança de Deus, filhos de Deus, ou filhos do homem, que é fruto do pecado, em decorrência da queda do homem e da mulher. Então, Adão tem essa capacidade porque ele foi criado diretamente por Deus, ele tem algo divino dentro dele, tem algo de Deus dentro de Adão. Então ele tem essa capacidade de gerar filhos de Deus, filhos do homem. E o propósito da mensagem dessa noite é: qual é a minha origem? Será que eu sou gerado dos céus ou sou gerado da terra? Será que eu sou gerado filho de Deus ou sou gerado filho do homem, filho da terra? Qual é a minha origem? No capítulo 4 diz traz dois filhos de Adão, Caim e Abel. Caim, filho do homem. A palavra diz, o homem, e pedi para vocês guardarem, o homem. Então Eva deu à luz, e ela fala, Deus me deu um filho homem. E Abel é um filho à imagem e semelhança. Abel, após a queda de Adão pecou, após a queda, Abel é a primeira figura messiânica da palavra, é a primeira tipificação de Cristo, um tipo de Cristo após a queda de Adão. Adão também é uma tipificação de Cristo, mas após a queda, Abel é a primeira tipificação de Cristo, primeira figura messiânica da palavra. E a palavra diz que Caim é um agricultor e Abel é um pastor de ovelhas. Olha que interessante, preste atenção, todo mundo está comigo aqui, né? Vai conduzir, vai seguindo aqui, senão você vai se perder na mensagem. Preste atenção. Caim é um agricultor, Abel é um pastor de ovelhas. Qual que era a função em Gênesis 2,15 que a gente viu? Lavrar e guardar. Caim é um agricultor, Caim tinha que lavrar. Abel é o pastor de ovelhas. Estão comigo aqui? Guardar a criação, guardar as ovelhas. Deus tentando resgatar após a queda, Deus tentando resgatar a vocação do homem, Deus tentando resgatar o propósito do homem de lavrar ou cultivar, algumas versões, e guardar. E o que acontece? Caim vai ofertar ao Senhor no final do dia, ou ao cabo do dia, ou passado algum tempo, algumas versões.
E Abel, oferta das primícias. Olha a diferença aqui, a primeira diferença entre filhos de Deus e filhos do homem. Primeira diferença. Filhos de Deus pensa em primeiro lugar em agradar a Deus. Filhos do homem têm outras prioridades. Lá no final, passado algum tempo, ele lembra de Deus para ofertar. Primeira diferença entre filhos de Deus e filhos de homens. A primeira coisa de um filho de Deus é agradar a Deus. Ele oferta a primeira coisa, ele recebe e já separa o dízimo. A primeira coisa que ele faz. Trazendo como exemplo o dízimo, né? Em tantos outros exemplos que tem. Ele quer adorar e agradar a Deus em primeiro lugar. Primícias, primogênito, primeira coisa. Filho do homem não. Filho do homem recebe, aqui eu tenho que pagar isso aqui, tenho que pagar aquilo lá, vou gastar, comprar isso aqui, vou comprar isso aqui, ver quanto sobrou, sobrou isso que eu vou dar de oferta para Deus. Passado algum tempo, acordei, vou para o trabalho, faço meus afazeres, vou estudar, lá no final da noite, quase dormindo, tenho que orar, e ora para Deus. Ou passa a semana, passa algum tempo, não li a Bíblia essa semana, vou pegar a Bíblia aqui, vou ler um pouquinho. Diferença entre filhos do homem e filhos de Deus. Filhos de Deus é a primeira coisa, agradar a Deus. As outras coisas, consequente. Filhos do homem, não. Por isso que Deus se agrada da oferta de Abel. Primogênito, primeira coisa que ele fez. Primícia. E Caim, como deixou para depois Deus, então ele não se agradou tanto e Caim se irou. Caim se irou, então chama o seu irmão, vamos dar uma passeada ali no campo ali, vamos dar uma passeada. Cara fechada, semblante caído. Vai lá e mata o irmão. E Deus chega e pergunta para Caim: onde está Abel, seu irmão? E aqui tem uma coisa sensacional da palavra de Deus. Sensacional. Alguém está comigo aqui? Sensacional. Deus perguntando para Caim: onde está Abel, seu irmão? Porque a primeira pergunta principal, Deus resume toda a obra de Cristo em 2 versículos, em 2 perguntas. Deus resume toda a obra de Jesus em 2 perguntas, 2 versículos de Gênesis. Adão, quando cai, peca, Deus pergunta: Adão, onde estás? Quando Caim mata o seu irmão, Deus chega e pergunta para Caim: Caim, onde está Abel, seu irmão? Estão comigo? Jesus, quando foi questionado por fariseus e mestres da lei, os mestres da lei: Jesus, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Você é mestre da lei, não sabe? Interprete, qual que é a sua interpretação da Escritura? Tá? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E Jesus fala: então vá e faça isso que você terá a vida eterna. Está entendendo? A queda do homem, Deus chega para Adão: Adão, onde estás? Relacionamento com Deus. Ele não amou a Deus sobre todas as coisas. Primeiro o relacionamento quebrado, primeiro o pecado. Caim, quando mata Abel: Abel, onde está? Caim, onde está Abel, seu irmão? Perdeu o relacionamento com o irmão, guardar o próximo. Aqui, nessas 2 perguntas, Deus revela toda a obra de Cristo. Cristo vem para resgatar nossa comunhão com o Pai e nosso relacionamento com o irmão. E a resposta de Caim para Deus é:
Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Qual que é a resposta óbvia dessa pergunta? Qual que é a resposta óbvia para essa pergunta? Sim, com certeza você é guardador do teu irmão. Você foi criado para cultivar e guardar, cultivar e guardar, cultivar o relacionamento com Deus. Aqui começa a revelação. Estão comigo? Alguém está perdido aqui? Cultivar, cultivo, culto, relacionamento com Deus. Guardar o próximo, guardar o irmão. Aqui está o discernimento da vocação do homem. Cultivar, amar a Deus. Cultivo, culto, guardar o irmão. Guardar, lavrar e guardar. Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Deus está fazendo essa pergunta hoje para nós. 9 jovens, onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? Porque nós gostamos de um som bom, nós gostamos da tecnologia, nós gostamos do fundo preto, e Deus está perguntando para nós, 9 jovens, onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? E se a sua resposta for, por acaso eu sou guardador do meu irmão, na presença de Deus é que você não está. Porque quem tem o DNA, é um filho de Deus verdadeiro, ele guarda o irmão, ele ajuda o irmão. Quer ver um exemplo? Imagine você nas redes sociais, celular, vou pegar meu celular, tá aqui, Instagram, Facebook coisa de velho, né? Instagram, estamos no Instagram, estamos no Insta, daí aparece uma mensagem no WhatsApp, você entra no WhatsApp, o grupo da igreja, o grupo do 9 jovens lá, e está lá, o irmão tal perdeu todas as coisas devido a uma enchente. Você vê aquela mensagem e volta para o Instagram, vê o perfil do Neymar, e vê o perfil do Whindersson Nunes lá. O que isso quer dizer? Você prefere ver futebol ou prefere ouvir uma piada do que guardar seu irmão? O que você está falando para Deus? Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Por acaso eu tenho a ver alguma coisa com o irmão lá? Deus está perguntando para nós essa noite: onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? Caim, ele tem a origem terrena. Caim é o fruto do pecado. E o apóstolo Paulo fala que aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E qual é a sua origem? Será que você já nasceu do Espírito? Será que você ainda é nascido da carne? Será que você já é um filho de Deus ou continua sendo um filho do homem? E você deve estar pensando: mas pastor, eu não tenho chamado para ação social, eu não sei fazer assistência social. Eu também não tenho chamado para ação social. Eu também não tenho chamado para assistência social. Mas está no DNA de um filho de Deus ajudar. Está no DNA, está no Espírito fazer alguma coisa. Mas pastor, eu não sou um evangelista, eu não sei falar da mensagem de Deus, eu não sei falar de Jesus,
eu também não sou um evangelista. Às vezes eu não falo tão bem quanto eu gostaria. Mas está no DNA de um filho de Deus falar sobre Jesus. Está no DNA daquele que tem origem no céu, a falar daquele que nos guarda, aquele que provê todas as coisas, aquele que nos ama, aquele que nos abençoa. Está no DNA falar de Deus para as pessoas que convivem com a gente. Eu tenho muitos defeitos, eu confesso. Se você conviver comigo, eu acho que não precisa muito. Algumas horas você vai ver alguns defeitos meus. E eu também vou ver seus defeitos. E muitos dos meus defeitos, o Espírito Santo me fez lembrar que tem origem no período em que não era convertido, no período que ainda não conhecia Jesus, no período que ainda não tive um encontro com Deus verdadeiro. E para quem me conhece, para quem convive comigo, percebe que eu brinco muito, eu faço muitas brincadeiras, e brincadeiras agressivas até. Mas, e qual que é a origem disso? E o Espírito Santo me fez lembrar a origem disso. Porque quando criança, agora imagine uma criança japonesa, japonga, num ambiente totalmente hostil que é uma escola, né? A escola é o ambiente mais hostil que existe, de bullying. Agora imagine uma criança japonesa ouvindo algumas tirações de sarro, alguma coisa assim, mas eu instintivamente eu entrava na onda e brincava agredindo a outra, para me defender. E tirando sarro da outra, me defendendo, eu conseguia respeito entre os colegas. Ou seja, eu praticava bullying também. Eu conseguia o respeito da pessoa. Opa, se eu mexer aqui, então vou levar uma também. Então, o Espírito Santo me fez lembrar desse período, adolescência, criança. E é instintivo. Se você conviver comigo, é instinto, assim, instintivo. Uma hora, eu tiro sarro, tirando sarro de você, brincando, tirando sarro. Fazer alguma coisa. Mas como eu recebi a origem dos céus, o DNA do céu, o Espírito Santo me fez lembrar. Não, agora você tem que mudar. E toda vez que eu faço uma brincadeira que acaba escapando assim, o Espírito Santo já... Meu Deus. Peço perdão. Algumas crianças tiveram traumas. A Jéssica está aí? A Jéssica foi uma... foi minha aluna. Não é a primeira, várias crianças tiveram trauma comigo porque eu tirava sardo. E falo, e hoje me vê como pastor. Pastor, naquela época, você falou algo para mim que eu... Mas era instintivo, era inconsciente, era uma defesa que eu desenvolvi. Então muitas pessoas aqui, se você pensar em alguns defeitos teus, pode ter origem lá no passado, como uma maneira de defesa, uma maneira que você achou para se defender ou atacar, que aquilo ficou inconsciente, você faz sem pensar. Mas quando nós temos um encontro com Deus, quando nós temos um encontro com o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo em nós recebemos a natureza divina. O Espírito Santo, ele faz uma obra dentro de nós, dentro. Primeiro é dentro, depois é externado. A mudança é interior. Por isso que a gente fala, é melhor o ser do que o fazer. Porque você é reconhecido pelo que faz ou reconhecido pelo que é. Mas se você só faz aquilo que é também. Tem os dois lados, né?
Mas tem gente também que confunde, né? Ainda não teve a mudança, mas engana fazendo. Mas a mudança verdadeira é interior primeiro. Muda aqui dentro. O Espírito Santo nos faz pensar nos erros, nos pecados. Você se sente nada, você se arrepende, e aí começa o processo gradativo de conversão. É gradativo. Então, nós precisamos deixar que a natureza divina, a imagem e semelhança de Deus sobressaia sobre a natureza pecaminosa. E aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E o inimigo trabalha da seguinte maneira. Satanás trabalha da seguinte maneira. Se você crê em Cristo, se você acredita em Cristo, você aceitou Jesus, o inimigo não pode mais tocar em você. Mas o que ele faz? Ele potencializa a tua natureza. Ele potencializa a natureza humana, a natureza caída. Então ele vem com tentações para que a tua natureza humana sobressaia sobre a natureza divina. E o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele potencializa o Cristo que há dentro de você. O Espírito Santo, ele faz a transformação, ele confronta o pecado para manifestar o Cristo que há dentro de você. O fruto do Espírito. Mas Caim, filho do homem, mata Abel. Meu Deus, o plano de Deus deu errado. Pelo contrário. Caim matou Abel. O filho do homem venceu, não. Abel é uma figura messiânica. Abel é uma tipificação de Cristo. Da sua morte, seu sangue, o autor de Hebreus fala que o sangue de Abel ainda clama. O sacrifício de Abel fez com que Deus desse outro filho para Adão e para Eva. Nome 7. Vocês estão comigo aqui? A mensagem é pesada hoje. Presta atenção, você tem que prestar muita atenção. Deus dá um filho chamado Sete. Sete, que quer dizer o escolhido, o nomeado, ou perfeição, no lugar de Abel. Porque o sacrifício é feito, o sangue inocente é derramado, e nasce um novo filho, a figura messiânica, uma nova natureza. E Deus dá esse filho. E Sete então tem um filho chamado Enos. Está tudo em Gênesis lá, se você ler Gênesis 4, 5, está tudo lá. Deus tem um filho chamado Enos. E a palavra diz que nesse tempo voltou o nome do Senhor a ser invocado. Porque o nome do Senhor tinha sido deixado de lado. Porque o nome do Senhor tinha sido abandonado pelo pecado, porque o cultivo já tinha caído, a guarda já tinha caído, e agora Deus dá um novo filho, uma nova natureza, e o nome de Deus começa a ser invocado. Gênesis 4:16, coloque para nós lá, Paulinha. Gênesis 4:16. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou a terra de Nod, do lado oriental do Éden. Próximo. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque.
e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Para você que conhece Gênesis, esse Enoque não é aquele Enoque top lá, o Enoque massa. Não é. Esse é outro Enoque. Enoque significa princípio. Enoque significa princípio. Caim sai da presença de Deus, tem um filho chamado Enoque, e esse filho constrói uma cidade. Você tem que entrar no raciocínio agora. E Enoque edifica uma cidade. O propósito de Deus sempre foi construir uma cidade. Se você vê Apocalipse, o autor de Apocalipse, João, diz sobre uma cidade chamada Nova Jerusalém, que desce do céu. E no centro dessa cidade há uma árvore, que é a árvore da vida. Em Gênesis fala de um jardim, em Apocalipse fala de uma cidade. O propósito de Deus sempre foi construir uma cidade. Porém, a natureza caída do homem usurpa o propósito de Deus, usurpa a função de Deus, porque Deus é o único que tem direito de fazer uma cidade. Deus é o único que tem o direito de fazer uma cidade justa, de fazer uma cidade onde que todos vivam perfeitamente em união e comunhão. Mas o homem caído usurpa esse direito de Deus e constrói uma cidade. Enoque, princípio de todas as nações. Aqui está o princípio de todas as nações. Estão comigo? Alguém está perdido aí? Tem escola bíblica na casa. Gênesis, só ler Gênesis lá. Vocês vão ver tudo escrito. E como que é formada as nações, como é formada as cidades do homem caído, dos filhos do homem. Vamos lá, abandono da presença de Deus primeiro. É a história de todas as nações. Se você estudar a história de todas as nações, vai ter abandono de Deus, derramamento de sangue inocente, abandono do cultivo e do guardar, adorar a Deus sobre todas as coisas e guardar o próximo, abandono do propósito e usurpar a função de Deus. A história de todas as nações. Vamos ver o nosso quintal aqui, o Brasil. Os portugueses abandonaram a Deus, vieram para o Brasil, derramaram sangue inocente, abandonaram o cultivo e o guardar, exploraram a terra. Os filhos do homem exploram a terra, não guarda e edifica uma cidade. Se você pesquisar, estudar todas as histórias de todas as nações, se inicia assim: derramamento de sangue inocente, abandono de Deus, abandono do propósito e edificação de uma cidade, usurpando o direito de Deus. Como é que a gente identifica o filho do homem? Como é que a gente identifica aquele que não tem o DNA dos céus? Abandono do propósito, mata com palavras, derramamento de sangue. Não guarda o próximo. Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Só que Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita misericórdia, dá um novo filho, Sete. E Sete tem Enos, e o nome do Senhor começa a ser invocado. E Enos gera uma série de, agora não vou lembrar, aquele texto da Bíblia que todo mundo pula, né, as gerações lá. Enos gera Malalel, Malalel gera Cainã, Cainã gera Enoque. Esse é o Enoque top, Enoque massa. E Enoque andava com Deus e foi
e Deus o tomou para si, foi transladado. Enoque é a grande figura da igreja. Olha o plano de Deus resumido aqui. Enoque é a figura da igreja. O nome de Deus volta a ser invocado. Os filhos de Deus começam a invocar o nome de Deus. Começam a procriar. E começam a andar com Deus. Andar com Deus é viver com Deus, é intimidade com Deus. E Deus toma para si. A igreja é arrebatada. E Enoque gera um filho, Matusalém, Metusalém em algumas versões. E Metusalém gera Noé. E a palavra diz que nos últimos dias serão como os dias de Noé. E Noé fica para a próxima mensagem. Então, os homens, Deus recomeça com Noé, né? Deus recomeça a história. Só que Noé também tem a mesma natureza de Adão, ele pode gerar tanto para a terra quanto para o céu. Noé gera tanto para a terra e para o céu. E talvez você esteja se perguntando: qual é o meu DNA? Qual é a minha origem? Dentre os filhos de Noé, teve um homem chamado Sem. E Sem gera o povo hebreu, o povo de Israel. Não sei se você sabe, a expressão antissemita veio por causa de Sem. Os semitas, povo hebreu, povo de Israel, e tem a expressão antissemita, que é o povo contra Israel. São os antissemitas. E Sem então gera o povo hebreu, gera Israel, uma família, uma nação, e dentre Israel nasce um que é capaz de nos devolver a comunhão com Deus, que é capaz de nos devolver a comunhão com o próximo, que a gente perdeu. A pergunta que Deus fez para Adão e para Caim: onde está? Onde estás e onde está o seu irmão? Jesus, o segundo Adão, vem e nos devolve a comunhão com Deus e a comunhão com o próximo. Nos devolve o propósito. Jesus nos devolve um propósito de cultivar e guardar. E Jesus, quando a gente tem um encontro com Jesus, Ele nos dá o Espírito Santo que passa a habitar em nós, e nós temos então uma origem celestial dentro de nós. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse: aquele que crê em mim nunca estará sozinho. Aquele que crê em mim, dentro do seu interior fluirão rios de águas vivas. E a nova natureza surge dentro de nós e dá origem a uma vida espiritual que a gente tinha perdido. Basta somente crer para você receber a natureza dos céus. Basta somente a fé em Jesus para você receber o DNA dos céus. E a evidência do crer, a evidência da fé é arrependimento. Aquele pensamento assim: eu tenho que mudar de vida, eu tenho que melhorar. Eu errei nisso, eu errei naquilo, eu não tenho guardado meu irmão. Se você tem pensado nisso, se você não tem guardado teu irmão e você sentiu um pesar, isso é uma evidência do DNA dos céus. Arrependimento. Isso é uma evidência da fé. E outra evidência, mudança de vida. Você muda, passa a cultivar, passa a guardar, retorna ao propósito, retorna à origem. Queria convidar você a ficar de pé, convidar o louvor.
Uma mensagem sucinta, pesada e sucinta. Pesada em conteúdo, mas sucinta no tempo. Que a gente separar esse tempo para a gente adorar a Deus, para a gente retornar ao propósito de cultivo, de guardar. Deus nos faz uma pergunta nessa noite: onde está o seu irmão? Será que somos somente consumidores de Deus? Nós consumimos o som, consumimos o louvor, nós consumimos a mensagem, nós consumimos vídeos, consumimos mensagens no YouTube. Nós somos consumidores de Deus e Deus está perguntando para nós: aonde está o seu irmão? Aonde está o seu irmão? Que a gente retorne ao propósito de cultivo e de guardar. Adorar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a nós mesmos. Que Deus abra o seu entendimento, que Deus abra sua visão, que a gente possa cultivar agora, que a gente possa cultuar agora, adorando a Deus. E que a gente saia daqui com essa remoendo mesmo. Preciso guardar meu irmão. Se Deus perguntar onde está o seu irmão, e a gente chegar no céu, está aqui, tem outro lá, tem aquele lá, está aquele lá, tem esse aqui, que a gente possa chegar. Jesus perguntar: onde está o seu irmão? Estamos todos aqui. Feche seus olhos. Fale com Deus. Amém? Senhor, eu oro pelos teus filhos. Eu oro agora, Senhor, porque o Senhor nos deu um DNA dos céus. Eu oro porque o Senhor nos deu o teu Espírito. E o Senhor nos fez uma pergunta nessa noite: aonde está o nosso irmão? Senhor, nós não queremos ser consumidores. Senhor, nós queremos sim viver o propósito seu aqui na terra. Nós queremos sim amar a Ti sobre todas as coisas. Nós queremos sim amar ao próximo como a nós mesmos. Senhor, esse sentimento que revira em nosso peito é uma evidência que o Teu Espírito ainda vive em nós. É uma evidência que o Senhor ainda fala conosco. É uma evidência que nós não queremos ainda ser consumidores. Não, nós queremos guardar o nosso irmão. Nós queremos guardar. Nós queremos amar o nosso irmão como a nós mesmos. Muda-nos, Senhor. Muda-nos, Espírito Santo. Que a gente possa, Senhor, ver o nosso destino, que é caminhando todos juntos, sem deixar ninguém de fora, sem deixar ninguém excluído, mas caminhando juntos, num só propósito, numa só missão, que é proclamar o Teu nome, que é invocar o Teu nome. Nós queremos andar contigo, assim como Enoque. Nós queremos viver contigo em intimidade, para que o Senhor um dia possa nos levar para morar eternamente contigo. Senhor, que a gente possa subir todos juntos, te adorando, exaltando o Teu nome, porque não temos para onde ir, só temos o Senhor.
Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavras de transformação. Só o Senhor tem palavras de mudança. Só o Senhor apaga o nosso pecado, a origem de defeitos, e nos dá uma nova natureza. Só o Senhor nos dá o DNA dos céus. Queremos receber o DNA dos céus, Senhor, para amarmos, para refletir a Tua imagem, para refletir a Tua semelhança. Nós queremos, Senhor, ser chamados de filhos de Deus. Nós somos os Teus filhos. Nós somos os Teus filhos, Senhor. Nós invocamos o Teu nome. Nós proclamamos a Tua notícia, a boa notícia de salvação. Espírito Santo, seja conosco, Espírito Santo. Queremos Te cultuar, queremos Te exaltar, queremos Te adorar.